Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então esse primeiro exercício aqui, pessoal, a gente já fez, ó. A gente fez na última aula. Eu separei dois exercícios para a gente ver hoje. E a gente vai resolver eles de uma maneira bem comentada. Talvez a hora que vocês forem resolver por vocês, vocês não vão demorar tanto quanto eu vou demorar para resolver aqui. Mas o legal é que vai ficar bem comentado, então vai ficar fácil de vocês entenderem, né, o que se passa por aí. Vamos começar aqui, ó. O exercício não já foi. Aqui, ó. Exercício 2. O motor trifásico deve ser acionado por meio de partida estrela-triângulo. Para isso são utilizados três contatores: o acionamento geral, o chaveamento estrela e o chaveamento triângulo. Né? Então o acionamento geral ele é como se ele fosse um disjuntor geral. Depois tem o acionamento estrela, que vai ligar o motor no modo estrela. E depois o chaveamento triângulo, que vai ligar o motor no modo triângulo. Aqui. E uma botoeira. O sistema automatizado deve apresentar o seguinte comportamento. Então, ao ser acionado... Nossa, mas tá cheio de erro isso aqui. Ao ser acionado... Pronto. Ao ser acionado a botoeira pela primeira vez... Acionada a botoeira pela primeira vez... Os contadores de acionamento geral e chaveamento estrela serão acionados. Tô falando. 2 segundos após, apenas o contador de chaveamento estrela é desligado. Ao ser confirmado o desligamento do contador de chaveamento estrela, o contador de chaveamento triângulo é acionado. Os contadores de acionamento geral e chaveamento triângulo permanecem acionados. A qualquer instante, um novo acionamento da botoeira ocasiona o desligamento dos contadores acionados, retornando à condição inicial. Esse aqui é um exercício legal que já dá para a gente misturar ação condicional com temporização, com ação do tipo de atribuição de valor. Acho bem interessante. Então vamos lá. Vamos fazer o nosso diagrama graph-set aqui. E eu gosto sempre de trabalhar com o diagrama elétrico aqui do lado para a gente entender exatamente o que está acontecendo. Então vamos dar um zoomzinho aqui. Graph-set, foi-se embora. Aqui. Vamos dar um zoomzinho para entender o que está acontecendo. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos começar a colocar os estados aqui. A gente vai fazendo as coisas simultaneamente. Talvez é mais fácil dessa forma. Então eu vou colocar aqui as etapas, ó. Eu vou ter uma etapa inicial, certo? Então, aqui, ó, step. Aqui. Aqui a gente vai ter um passo inicial, ele vai se chamar início. Beleza. Nesse início aqui vai estar tudo desligado, certo? Então a chave geral vai estar desligada, o contador estrela e o contador triângulo vão estar desligados. Aí o que vai acontecer? Vamos ver lá no enunciado. Ó. Ao ser acionada a botoeira pela primeira vez, os contadores de acionamento geral e acionamento estrela são acionados. Então, eu vou ter uma botoeira. Botoeira é uma variável de entrada aqui. Aqui. A botoeira é uma variável de entrada e eu vou colocar ela aqui como botão. Beleza, certo? Então tá aqui meu botão. E
Aí eu vou colocar um push, não, vamos ver como é que se o push button vai atender aqui, ó. A qualquer instante um novo acionamento da botoeira, então é o push button mesmo. Então aqui, ó. Vamos dar aquela rotação de 270 graus e vamos colocar aqui também a fonte. Uma fonte de 24 volts aqui. Beleza. Então aqui a minha fonte vai ligar aqui e a botoeira vai ligar aqui na entrada botão. Então aqui, ó, agora lá no meu graph set, eu vou colocar uma transição aqui e essa transição ela vai ser ativada quando eu entrar com a condição aqui, botão. Beleza. Então ativou o botão, eu vou habilitar a transição aqui. Quando habilitar a transição, o que ele fala? Ele fala o seguinte, ó. Ao ser acionada a botoeira pela primeira vez, os contadores de acionamento geral e chaveamento estrela serão acionados. E 2 segundos após, apenas o contador de chaveamento estrela é desligado. A gente pode fazer isso daí assim, ó. Por exemplo, eu vou criar 3 saídas aqui no meu graph set. Então o output vai ser o geral, estrela e o triângulo. Beleza, vocês vão ver que vai sobrepor os nomes aqui. Não, até que não, mas foi muita sorte. Então, beleza. O que vai acontecer? Aqui a gente não tem contador para ligar, né? Então eu vou criar aqui, só para a gente observar o funcionamento, eu vou criar algumas lâmpadas aqui. Então eu tenho aqui... Olha, repara que tem umas portas lógicas aqui também que a gente pode brincar. Então eu vou criar aqui, ó. E aqui eu não entendo porque, ó, por exemplo, eu tenho essa conexão elétrica aqui que é o meu zero. Às vezes a gente quer rotacionar esse zero aqui. Ah, agora ele deixa. Outro dia eu não consegui rotacionar, mas agora sim. O 0 volts está aqui. E eu quero 3 luzes indicadoras aqui. Eu quero uma luz indicadora que vai vir do geral. Chave geral. Uma luz indicadora que vai vir da estrela. E uma que vai vir do triângulo aqui, ó. Só pra gente ver o que tá acontecendo. Então aqui, ó. Estrela. E triângulo. Beleza. Geral vai ser... sei lá. Verde. Estrela vai ser azul. E triângulo vai ser magenta. Então tá aqui. Então acionou o botão, o que tem que acontecer? Eu vou colocar agora uma etapa lá. E aqui eu vejo da seguinte forma. Você pode discordar de mim e implementar de outra forma que você achar melhor. Eu vejo da seguinte forma. Nesse passo aqui, ó, a gente pode colocar duas ações aqui, porque ele fala o seguinte. Ele fala que ser acionada a botoeira pela primeira vez, os contadores de acionamento geral e chaveamento estrela são acionados. E 2 segundos após, apenas o contador de chaveamento estrela é desligado. Então, se esse contador aqui vai ser acionado e a gente vai passar para outras etapas aqui, ele vai continuar acionado, eu acho que faz todo sentido, quando a gente entrar nessa etapa aqui, eu ter uma ação desse tipo aqui, ó, desse tipo de alocação. E aí, na alocação, a minha variável geral vai receber o valor 1. Ó, geral 2 pontos igual a 1. Então, eu setei geral em 1 aqui, ó, quando eu cheguei nessa etapa aqui, ó. Beleza? E o que mais que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra ação aqui,
que vai ser uma ação temporizada. Então, essa ação aqui, ela demora quantos segundos? 2 segundos para desligar. 2 segundos após apenas o contador de chaveamento estrela é desligado. Então, aqui, a gente vai ter uma ação condicional, que eu vou usar um time limit aqui de 2 segundos a partir da variável xe1. Certo? Então, a partir do momento que eu cheguei nessa etapa aqui, 2 segundos, o que vai sair aqui para mim? Vai sair a variável estrela. Beleza. Então, por 2 segundos, estrela vai ser 1, depois vai ser 0 de novo, certo? E aí, qual que vai ser a transição aqui, ó? A transição vai ser quando eu não estiver com estrela acionado mais. Então, eu vou colocar uma transição aqui, ó. Name vai ser... name não. Condição vai ser not variável estrela. Então, quando a estrela desligar, deixa para baixo assim. Quando a estrela desligar, eu vou habilitar essa transição. E aí, o que tem que acontecer? Aqui, ó. Ao ser confirmado o desligamento do contador de chaveamento estrela, o contador de chaveamento triângulo é acionado. Então, aqui, ó. Eu vou estar numa outra etapa, que eu vou chamar de E2. E essa etapa está associada a uma ação simples que vai deixar a minha variável triângulo em funcionamento. Beleza. Tá aqui, bonita. E aí depois, os contadores de acionamento geral e chaveamento triângulo permanecem acionados. Estão acionados os dois. A qualquer instante, o novo acionamento da botoeira ocasiona o desligamento dos contadores acionados, retornando à condição inicial. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu apertar o botão de novo, eu tenho que chegar num estado onde eu vou... Só de eu sair desse estado aqui eu já vou desligar o triângulo, mas eu tenho que desligar o geral também. E eu posso desligar o geral quando eu estiver saindo desse estado aqui. Eu não preciso colocar uma outra etapa, né? Eu posso colocar uma ação desse tipo aqui, ó. Ação na desativação. Então, eu vou fazer aqui o meu geral receber 0. Beleza? E aí, a transição, né? Então, quando eu acionar o botão, ele vai desligar o triângulo e, como ele saiu do E2, ele vai desligar o geral também. E aí, daqui, eu posso simplesmente voltar lá pro meu início. E pronto. Olha só, hein? Vamos ver se funciona? Então tá aqui, vamos testar. Ligamos, o que aconteceu? Nada, certo? Então tá aqui, ó, a gente tem uma transição não estrela acionada, porque a estrela está desligada, ela tá habilitada, mas como eu não tenho nada aqui em E1, não vai acontecer nada. Então, quando eu apertar o botão pela primeira vez, o que tem que acontecer? Tem que ligar o geral, ligar o estrela por 2 segundos. Depois ele vai desligar, ligar o triângulo e o geral tem que ficar ligado. Ele só vai desligar quando eu apertar o botão de novo. Então, vamos lá. Apertei. Ó, aqui. Beleza. Passou pro triângulo. E lá ficou. E ele só vai sair daí a hora que eu apertar. Ó. A hora que eu apertar, o que ele vai fazer? Ele vai desligar o geral na desativação do E2 e ele vai desligar o triângulo porque ele saiu do E2 aqui, então vai desativar. Ó, e vai voltar para o início, todo mundo desligado. Ó, é porque o botão estava apertado aqui, ó. Entendi. Ó. Então, o que a gente tem que fazer? Ó? A gente tem uma pequena falha aqui, tá vendo? Ó? Quando eu aperto o botão, repara que essa transição e essa vão estar habilitadas simultaneamente.
Então ele não para lá no início, ó. Tá vendo? Ele não para no início, ó. Então, eu tenho que... vamos ver se a gente consegue fazer o seguinte, ó. Parar aqui. Vamos mexer nessa transição aqui. Eu quero pegar uma borda de descida do botão. Vamos ver se funciona. Já explico para vocês o que acontece aqui. Então eu apertei. Aí agora parou lá, ó. O que aconteceu aqui, ó? Não sei se vocês perceberam. Aconteceu que travou o programa, né? Travou. Não travou não. Ó, beleza, então ele tá aqui. Vou apertar. Veio pra cá, depois veio pra cá. E ficou esperando. Ele vai pegar uma borda de descida do botão. Então, a hora que eu apertar esse botão, eu vou ter uma borda de subida. Só a hora que eu soltar, eu tenho a borda de descida. Então, ó, apertei, nada acontece. A hora que eu soltar, ó, eu tenho a borda de descida aqui. Eu tive a borda de descida, mas o meu botão não está acionado. Deixa eu perguntar um negócio para vocês aqui. Vocês entendem o que eu quero dizer quando eu falo quando eu menciono uma borda de descida? Mais ou menos. Ótimo. Isso que eu queria. Funciona assim, ó. Deixa eu pegar o meu Rabskater Tabajara aqui. Imagina assim, ó. Eu tenho aqui no eixo X. Não precisa ser. Pode ser aqui, assim. Eu tenho aqui no eixo X o tempo. E aqui no eixo Y eu tenho a tensão do botão no tempo, certo? Então o que acontece? A minha tensão do botão ela vai ser algo assim, ó. Enquanto eu não estou com o botão apertado, ela vai ser uma tensão nula, beleza? Aí eu apertei o botão, pressionei, a tensão sobe, enquanto ele está pressionado fica constante. Quando eu soltar o botão, a tensão desce e continua aqui. Então o que aconteceu aqui, ó? Aqui eu pressionei o botão. Aqui eu soltei o botão. Segundo as interpretações, hein, pessoal? Então aqui eu pressionei o botão, aqui eu soltei o botão. Aqui então o botão está apertado. Fica cada vez pior, né? E aqui o botão está desapertado, livre. Cada vez pior. Então, assim, certo? Quando acontece isso daqui, ó, o que eu chamo de borda de subida? A borda de subida é isso aqui, ó. Né? Quer dizer, eu tenho um evento onde eu saí de uma condição onde o botão não estava apertado e fui para uma condição onde o botão está apertado. Isso daqui é a nossa borda de subida. Analogamente, eu tenho esta outra borda aqui que a gente chama de borda de descida. Então o que é uma borda de subida e uma borda de descida? A borda de subida é quando o botão não estava apertado e eu apertei,
E a borda de descida é quando ele estava apertado e eu soltei. Você consegue capturar essas bordas também, né? Isso aqui é bastante importante. Às vezes te ajuda muito para fazer a lógica lá do sistema. Beleza? Então, basicamente, você tem esse conceito aqui de bordas. E aí, aqui sim, ó. Então, o que aconteceu aqui, ó? Aqui ela fica habilitada, não sei porquê. Porque aqui o botão tá solto, tá vendo, ó? Então, a gente teve uma borda de descida aqui, né? Tá certo. E aí, a hora que eu apertar esse botão aqui, ó, eu tive uma borda de subida, né? Então, beleza. E a hora que eu soltar, eu tenho uma borda de descida. Então, ó, uma apertadinha rápida. E, ó, aquele habilita e desabilita é uma lógica estranha aqui. Mas aí, a hora que eu aperto ainda, ó, não acontece nada. Só acontece a hora que eu solto que ele teve uma borda de descida e vai. Né? Aqui, nas expressões lógicas, você consegue colocar borda de subida e borda de descida aqui, tá vendo? Né? O FE acho que é Falling Edge, que é de descida, e tem a Rising Edge, que é o RE, que é de subida. Só para vocês saberem. Então, beleza. Então, a gente fez o exercício 2 aqui, tranquilo. E agora a gente tem um exercício que eu acho bem mais complexo, que é o exercício... Antes de eu apagar aqui, pessoal, deu para entender certinho essa questão de habilitar, de utilizar esse tipo de ação para acionar o contador geral e as ações temporizada ou simples aqui para acionar os contadores estrela e triângulo e essa aqui também para desacionar o geral. Ficou bem clara essa estratégia aí, pessoal? Sim? Beleza, né? Sim, beleza. Eu acho relativamente tranquilo. Esse daqui também é bem tranquilinho. Bom, beleza. Então, agora que a gente entendeu tudo isso aqui, a gente consegue fazer o exercício 3, que da primeira vez que você tenta resolver, parece que é um negócio simples, depois você acha que é um negócio do demônio, depois você acha que é um negócio simples de novo, e depois você fica feliz na hora que você termina de resolver. Aqui. Vamos para o exercício 3. O exercício 3 ele diz o seguinte, ó. Todo mundo já brincou com isso aqui. Isso aqui é motor elétrico de portão de garagem, daqueles portões eletrônicos, né? Abre portão, fecha portão, botãozinho. Então, o motor elétrico de um portão de garagem funciona a partir de 3 entradas. Ele tem um botão de apertar, um sensor de fim de curso na abertura completa e um sensor de fim de curso no fechamento completo. As saídas possíveis desse sistema são desligar o motor elétrico, ligá-lo no sentido de abertura e ligá-lo no sentido de fechamento, né? O sistema deve funcionar segundo a seguinte lógica. Se o portão estiver fechado e o botão for apertado, ele deve iniciar a abertura. Se o portão estiver aberto e o botão for apertado, ele deve iniciar o fechamento. Se o portão estiver em movimento e o botão for apertado, o motor deve parar. Se o portão estiver parado e não estiver nem totalmente aberto e nem totalmente fechado, e o botão for acionado, ele deve iniciar o movimento na direção contrária da última realizada. E caso o portão esteja parado e não se saiba a última direção na qual ele se movimentou, no próximo toque do botão se dá preferência a ligar o motor na direção do fechamento. Beleza. Vamos fazer. Para fazer esse exercício, eu gosto de fazer um sisteminha pneumático equivalente, né? Equivalente ao nosso portão. Então vamos pensar assim, ó. Vou ter aqui um arzinho comprimido, beleza? Eu vou ter um cilindro de duplação que vai ser o nosso portão, certo? Então tá aqui, ó. Vai ser o nosso portão. Eu vou colocar aqui, ó, uma label que vai ter um sensor para dizer se ele está aberto e um sensor para dizer se ele está fechado. Então, o sensor para dizer se ele está aberto,
Então, ele vai chamar S underline aberto. Ele vai começar aqui em 0 e terminar em 1 milímetro. E o sensor que vai dizer se ele está fechado. Nossa! Ele vai começar em 99 e vai terminar em 100 milímetros. Então tá aqui, ó, certo? Então, quando o meu cilindro ele tiver nessa configuração aqui, ó, onde está, ele vai estar aberto, e quando ele tiver lá no final, ele vai estar fechado. Eu não consigo editar muito isso aqui para deixar mais agradável. Não. O máximo que eu posso fazer é talvez dar um zoomzinho aqui. Não sei se vai adiantar muito também. E aí eu preciso colocar uma válvula aqui para atuar nesse cilindro aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma válvula. Eu vou pegar uma válvula assim, ó. Eu vou modificar essa válvula aqui. Então ela vai ter aqui, ó, no meio ela vai estar totalmente fechada. Aqui ela vai estar cruzada. Ela vai retornar com mola dos dois lados e ela vai ter atuação pneumática dos dois lados. Pneumática não, elétrica dos dois lados. Então aqui, pra cá, vem pra cá, certo? Aqui a gente vai botar um escape. E que basicamente é esse o nosso sistema de abertura e fechamento do portão, né? Então o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou, né, se eu atuar pro lado de cá, ele vai tentar fechar, ele vai tentar abrir o portão. Se eu atuar pro lado de cá, ele vai tentar fechar o portão. Beleza. Eu só vou fazer um negócio aqui que é o seguinte, eu vou pegar essa válvula aqui e eu vou baixar a vazão dela para 0.6 talvez. Vamos testar aqui. Eu quero que esse cilindro ande bem devagarzinho. Vamos ver. Do outro lado seria melhor. Isso. Talvez eu possa aumentar um pouco mais essa vazão aqui, pra gente não ficar esperando tanto tempo. Tá, 1.6 litros por minuto. Vou botar uns 3 litros por minuto, que paciência tá difícil aqui, né? Ok. Aí, ó. Aí ele demora um tempinho razoável para abrir e fechar. Então, quando eu atuo desse lado aqui, ó, o sistema tende a abrir, né? Porque eu vou estar injetando ar aqui na câmera da frente, ele vai no sentido da abertura. Então, essa label aqui eu vou chamar de abrir. Assim. E essa label aqui eu vou chamar de fechar. Beleza. Então tá aqui. Abrir e fechar. Agora eu tenho que fazer um diagrama elétrico para esse negócio funcionar aqui, né? Então, porque a gente está trabalhando com atuadores, então eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso de dois elementos desse aqui, ó. Magnético, indutivo, não. Passei a noite procurando tu. Cadê aquele elemento? Esse aqui. Eu vou precisar de umas válvulas solenoides, né? Então essa daqui vai ser a válvula que vai fechar o sistema.
Essa daqui vai ser a válvula que vai abrir o sistema. Então, beleza. Bonito. Agora a gente vai ter que fazer o diagrama elétrico disso aqui. Então, basicamente, eu vou pegar o meu Graph7 I/O. Graph7 I/O tá aqui. Então tá aqui, ó. Quando eu quiser fechar a minha válvula, eu tenho que passar um sinal por aqui e ele vai para o nosso ground, que está aqui. E eu vou rotacionar esse ground aqui em 180 graus. Vai ficar bonitinho o circuito. Porra, mesma coisa que nada, hein? Aqui. E quando eu quiser abrir, eu vou colocar aqui, ó. Abrir. Passou pra cá. Beleza. Então vai sair uns sinais aqui para abrir e para fechar. E aí essas saídas aqui, ó, do Graph7, eu vou chamar de fecha e aqui abre. Beleza. O sinal fecha vai mandar fechar, o sinal abre vai mandar abrir. Beleza. Então a gente já tem essa parte elétrica feita aqui, ó. Diagrama elétrico. E agora? Bom, agora eu preciso de outras coisas. Eu preciso de uma entrada e essa entrada vai ser um botão do tipo push button, né? Então aqui, ó, tem o push button aqui. 270. Essa entrada aqui vai ser o botão. E eu tenho que ter uma fonte de 24 volts do lado de cá. Então, fonte. Aqui. Pronto. Então, basicamente, esse sistema aqui, agora quando eu mandar um sinal elétrico para cá para fechar, ele vai acionar aqui para fechar. E quando eu mandar um sinal elétrico para abrir, ele vai mandar abrir. A parte legal é que a gente consegue simular realmente como o portão funciona aqui, né? Ele pode parar aqui no meio, né? Se a gente acionar só um tempinho aqui assim, ó, parou. Ele parou lá no meio, não está nem aberto nem fechado, né? E aí a gente pode fazer coisas com isso, coisas que podem ser úteis para nós. Essa questão de saber se ele está aberto ou se ele está fechado, ela também vai ser uma questão importante para nós, né? Então, eu vou ter que transformar isso daí numa entrada do meu Graph7. Como que eu faço isso? Eu vou ter que pegar o sensor de proximidade, que é esse aqui, ó, quer ver? Tá aqui, ó. Certo? Então a gente coloca a label nele S aberto. Ok. Eu vou ter que botar um ground aqui embaixo também. Porque esses caras aqui a gente tem que alimentar assim, ó. Eu tenho que alimentar aqui no 24 volts, no 0 volts. E o sinal, ele vai sair para um sinal aqui. E esse sinal aqui vai ser o sinal aberto. E esse aqui vai ser o fechado. Vamos aproveitar que eu já estou editando aqui. E o fechado vai ser um elemento igual a esse. Aqui, ó. Às vezes fica difícil você alimentar ele sem cruzar as linhas, sabe? Eu não gostaria, mas não tem muito jeito. Então aqui, ó. Ainda mais quando funciona, é mais legal ainda. Ô, droga. Aqui temos um problema. Deixa eu ver. Não temos não.
deixar ele aqui assim. Pra cá. Vamos, cara. Nossa, ficou ótimo, hein? Que serviço. Aí. E aqui, fechado. Beleza, agora o nosso diagrama elétrico tá pronto. Agora a gente não precisa mexer mais. Vou botar essas carinhas aqui mais pra perto aqui pra ficar mais bonitinho. Beleza. Então tá aqui. Inclusive, se eu começar a executar aqui, ele vai falar que tem linhas através de conexões. Ok. Porque tá cruzando aqui, ele reclamou. Então beleza, tá aberto, tá dando sinal que tá aberto aqui. Eu não fiz isso aqui, ó. Tenho que dar a label desse, vai ser o S fechado. Olha. Vamos ver se eu consigo melhorar isso aqui. Só pra não ficar dando warning toda hora. Eu vou tirar essa aqui, eu vou colocar mais uma fonte de 24 volts aqui embaixo, só para evitar o problema. Assim. Pronto. Agora ele simplesmente executa. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Agora que isso aqui está pronto, a gente vai começar a simular, a montar o nosso grafset. Né? Então, vou deixar esse cara aqui para cá, assim, e vamos montar o nosso grafset. Então, a gente vai começar de uma etapa inicial. Esse aqui, ele é complexo de fazer. Então, eu tenho um passo inicial aqui, que eu vou, esqueci de pôr o nome, vai ser o meu início. Beleza. Então tá aqui meu início, certo? Vamos começar com esse caso que já tá aqui, ó. Vamos dizer que eu tive um aperto no meu botão e aqui a gente já tem alguma coisa para pensar. Por exemplo, ó, o sistema ele vai começar a funcionar quando você apertar o botão. Você vai ter um aperto do botão. E aí, se você apertar o botão, a qualquer momento que você apertar o botão, ele não pode deixar várias transições habilitadas, né? Porque quando você aperta o botão, você pode ter várias transições aqui que são interdependentes entre si, e isso pode te gerar um problema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou usar aqui como transição. Primeiro que a gente vai ter que fazer uma divergência aqui, porque são vários casos que a gente tem que tratar, né? Então, eu vou fazer uma transição assim, ó. Talvez até a gente comece a trabalhar esse cara aqui embaixo. E deixe todos esses elementos aqui pra cá, assim. Pronto. Então, aqui. Vamos trabalhar. No início, o que eu vou ter? Basicamente nada acontecendo. Aí eu tenho uma primeira transição aqui, que eu já vou fazer conexão. E nessa transição aqui, o que vai acontecer? Para ela ser habilitada, eu tenho que ter, basicamente, vamos pensar. Vamos ver se com uma borda de descida do botão dá certo. Então, borda de descida do botão. Posso escolher daqui, ó. Borda de descida do botão. E o que mais? E o portão tem que estar aberto. Então, eu vou pegar essa variável aqui, aberto. Então, se eu tenho uma borda de descida do botão aqui, ó, certo? Uma borda de descida não, uma borda de subida eu queria. Subida. Uma borda de subida do botão. Talvez eu tenha que fazer assim, não? E o portão está aberto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acionar ele no sentido do fechamento, né?
Então, se eu tenho uma borda de subida do botão e o botão está aberto, eu tenho que acionar ele no sentido do fechamento. Então, eu vou criar um passo aqui E1, tá aqui. E esse passo aqui ele vai ter as seguintes ações. Aqui eu vou colocar uma ação simples, que ele vai fechar o botão, fechar o portão. Ele vai acionar no sentido do fechamento. Basicamente é isso que ele vai fazer. Ele vai fazer isso até que aconteça o quê? Até que ou eu aperte o botão novamente, ou eu chegue na condição em que o portão fechou, certo? Se eu chegar na condição que o portão fechou, o que tem que acontecer? Então vamos colocar aqui, ó. Se eu chegar na condição que o portão fechou, então, condição aqui, fechado, certo? Se eu chego na condição fechado, beleza, eu posso voltar lá pro início e ficar esperando alguém apertar o botão. Mas, se alguém apertou o botão de novo aqui, ó, repara que eu tenho que saber para que lado que eu estava indo, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui nessa etapa aqui, já vamos lá. Vamos primeiro colocar aqui. Alguém apertou o botão, certo? Então alguém apertou o botão, eu vou colocar um pulso de subida do botão. Coloquei o pulso de subida do botão aqui. Alguém apertou o botão. Quando alguém aperta o botão, o que tem que acontecer? Se ele está funcionando aqui, ele tem que parar de funcionar. E da próxima vez que ele for funcionar, ele tem que funcionar para o lado contrário, né? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, eu acho que até consigo colocar um texto aqui, consigo. Depois eu vou colocar um texto aqui. Eu vou colocar uma ação aqui que vai ser o seguinte, ó. Eu vou colocar uma ação de ativação aqui. Eu vou criar uma nova variável que vai se chamar sentido. E essa variável sentido, esqueci de botar o valor, ela vai receber o valor 1. Beleza? O que isso significa? Isso significa que quando o sentido for 1, eu acionei pela última vez o botão no sentido do fechamento. Isso que vai significar. Então aqui, ó. Vou até colocar um texto aqui, ó. Isso não é texto. Isso é texto. Sentido igual a 1. 2 pontos. Último movimento foi fechamento. Sentido igual a 0. Último movimento foi a abertura. Ok. Temos essas notas aqui, vou deixar essas notas aqui em cima, pra gente lembrar. Então o sentido foi igual a 1 aqui, o sentido está igual a 1. Beleza, ele está igual a 1 aqui, acabou. Quando eu vier para cá, ó, apertou o botão de novo, eu vou chegar no estado aqui onde eu não preciso fazer nada. Por quê? Porque quando eu não faço nada, eu não mando sinal nem para abrir nem para fechar o portão, eu estou entendendo que a ideia é que o motor fique desligado. Então eu vou pegar o estado E2 aqui. Beleza. E quando eu acionar esse botão de novo, aí eu preciso verificar então
É... Vamos pensar aqui. Acionei o botão de novo. Ele para. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pensar se isso vai funcionar só. Eu acho que funciona. Vamos fazer assim. Em vez de colocar duas transições, eu vou colocar uma transição só aqui. Que vai ser o seguinte. Ou ele fecha, ou eu vou ter então, ou uma subida de botão. Beleza, então se ele fechar ou se eu atingir o fechado ou se eu atingir uma subida de botão, eu vou voltar para o início aqui. Beleza, vamos fazer um segundo caso agora. O segundo caso vai ser o seguinte, vai ser uma nova transição aqui. Se a gente acionou o botão e o sistema está fechado. Então, acionou o botão e fechado. Se eu acionei o botão e o sistema está fechado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para um estado que eu vou chamar de E2. Nesse estado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma ação de abertura. Então, abre. E eu tenho que dizer que eu tenho que colocar esse sentido aqui em 0, né, para dizer que eu vou até copiar esse aqui. O sentido vai para 0. Então quer dizer que se ele está abrindo, né, eu tenho que baixar o sentido para 0 porque o último movimento de abertura foi 0. E aí aqui, ó, a nossa transição vai ser a seguinte. Nesse caso, eu estou mandando ele abrir, né? Então, se eu estou mandando ele abrir, o que vai acontecer? Aqui. Se ele chegar lá no aberto ou eu tiver uma subida de botão, ele vai voltar para o início. Beleza. Agora eu preciso avaliar o caso onde ele não está nem fechado nem aberto, ele parou no meio, certo? Então vamos verificar aqui, ó. Organizado aqui para cá. Então o caso aqui é eu ter uma subida de botão, certo? Então eu vou ter uma subida de botão e ele não está nem aberto e nem fechado. Beleza. Então esse é o terceiro caso que eu tenho que avaliar. Então eu tenho uma subida de botão e ele não está nem aberto e nem fechado. Bom, nesse caso aqui, eu tenho que verificar se o sentido é 1 ou se o sentido é 0, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar um estado intermediário só para não ficar muito poluída essa transição aqui. E esse estado intermediário, basicamente, ele não vai fazer nada. Eu vou chamar de E3 aqui.
Beleza. Ele vai para o estado E3. Do estado E3, ele vai verificar se o sentido for 1, então, sentido, então, not sentido, né? Se o sentido for 1, certo? Se o sentido for 1, isso aqui vai dar 0. Então é sentido, não not sentido. Aqui. Se o sentido for 1, ele vai vir para cá. Beleza. Se o sentido for 1, o último movimento foi de fechamento, então ele tem que fazer uma abertura, basicamente. Ele tem que fazer exatamente isso aqui, ó. Acho que dá até para copiar até aqui, ó. Menos do nome do estado que a gente tem que trocar. Se o sentido for 1, então ele vai provocar uma abertura e vai jogar o sentido para 0. Ele vai ficar esperando eu apertar o botão ou chegar lá no aberto. Certo? Queria organizar melhor isso aqui. E se o sentido for 0, então, not sentido. Então, eu tenho que, se o sentido for 0, o último movimento foi a abertura. Então, eu tenho que fechar. Vou fazer basicamente isso aqui. Copia daqui. Cola pra cá. Aqui. Olha só que grafo 7 doidão. Certo? E1, E2, E3. Aqui tem que ser E4. E aqui tem que ser E5. Os estados não podem ter o mesmo nome. E5. Ok. Vamos ver se funciona. Então aqui. A hora que eu apertei o botão, ele tem que começar a andar. Não começou. Alguma coisa acontece no meu coração. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Só habilitou essa transição, então ele deveria vir para cá. Não entendi. Deixa eu ver uma coisa aqui. Entendi, ó. Ele está habilitando essas duas transições aqui. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque eu mandei ele fazer isso, né? Que se ele tiver fechado ou se eu tiver uma subida do botão aqui, ó. Tá vendo? Isso que eu falei pra vocês, pessoal. Olha só. Quando... Tá vendo? Esse é o problema da lógica, ó. Aqui, ó. Eu vou acionar um botão
né? Então eu tenho a subida do botão e eu estou verificando quando eu tenho que, para acionar essa transição, eu tenho que ter uma borda de subida do botão e ele tem que estar aberto, certo? Ah, só que quando eu faço isso, repara que ó, daqui para cá eu ativei a borda de subida, né, do botão. Então, e aqui ó, a gente pensou o seguinte, ó, quando ele estava fechando, eu tenho que esperar ele estar fechado ou eu ter uma borda de subida do botão novamente. Só que quando eu aciono essa borda de subida com o aberto aqui, eu acabo acionando essa transição também. Então não para nada aqui, ó. O estado ele não para aqui, ele fica ciclando infinitamente. Então a gente teria que mudar a estratégia. Eu vou tentar fazer algo bem simples aqui para ver se funciona. Fazer algo assim, por exemplo. Ó. Aqui embaixo vamos tentar pegar a borda de descida do botão, só para ser diferente. Olha só. Eu acho que ainda vai dar errado, mas por outro motivo agora. Vamos ver. Ó. Eu faço isso, a hora que eu solto o botão ele volta. Então, pegar a borda de descida aqui não funcionou. Então a gente vai ter que mudar toda essa estratégia aqui agora, porque só o fato de você pegar uma borda, ele não te ajuda, porque você ainda tem a transição aqui entre os estados. O que você tem que fazer? Até E é exatamente esse problema que eu queria mostrar para vocês. O problema é que a gente falta 10 minutos para acabar a aula. E não vai dar tempo de fazer todas as alterações aqui. Ó. Mas vamos fazer o seguinte. Agora vai dar vontade de chorar, quer ver? Pronto. Vamos trabalhar este caso aqui especificamente. Ó. Depois, na próxima aula, a gente continua e termina esse exercício. Então, ó, qual que é o problema aqui? Ó? Quando eu estou acionando o botão e quando eu estou soltando o botão, eu estou tendo vários acionamentos consecutivos aqui. Como eu resolvo isso? Eu resolvo isso com etapas intermediárias, né? Então, olha aqui, ó. O que a gente faz? Olha só, parece um processo bem chatinho, mas é necessário para esse problema aqui. Falei para vocês que esse problema era mais difícil do que parecia. Vamos tirar essa lógica daqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou até tirar tudo daqui. Não vou tirar tudo, né? Vamos tirar essa parte daqui do meio. E eu vou fazer o seguinte. Ó, tô com o meu início aqui. Eu vou começar pelo caso onde eu apertei o botão. Isso, vou começar pelo caso onde eu apertei o botão e o portão está aberto, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma etapa intermediária aqui que vai ser a seguinte, ó. Eu vou ter aqui, apertei o botão. Opa. Aqui. A gente vai lá para o botão. Beleza. Vou até tirar essa lógica daqui porque ela vai bugar toda. Quando eu apertei o botão, eu vou para um estado aqui, ó. Que não faz absolutamente nada. Ele só fica esperando a gente soltar o botão. Por que esse estado é útil? Por que isso aqui é útil? Ó. Note botão. Ixi, tem uma conexão zoada aqui. Por que esse estado é útil? Porque ele segura o estado aqui em uma posição intermediária até você conseguir analisar o que está acontecendo, né? Então, ó, quando eu apertei o botão, ele veio para cá. Quando eu soltar o botão, ele vai para cá. Ele não vai conseguir passar direto desse estado, né? Então, quando eu apertei o botão, beleza, apertou. Quando eu soltei o botão, ele vai verificar. Falou, olha, agora soltei o botão.
conexão tá me atrapalhando. Vai, pronto, tchau. Aqui, ó. Soltei o botão. E vamos tentar fazer assim. Soltei o botão, já vou colocar nessa transição aqui. E o portão está aberto. Então vai acontecer isso aqui, ó. Soltei o... saco. Soltei o botão e o portão está aberto. Então vai acontecer isso aqui. Aí ele vai entrar aqui. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Se eu chegar no fechado... etapa, né? Aqui, ó. Se eu chegar no fechado... ele vai retornar para cá. E se eu tiver um novo acionamento do botão, então, transição, droga, novo acionamento do botão, eu vou para esse outro estado intermediário aqui, e só quando eu soltar o botão, eita, prelo, só quando eu soltar o botão, eu vou voltar para cá. Beleza. Olha como aumentou a complexidade por causa da lógica. Repara que isso aqui, se você está fazendo no ladder, sem fazer o graph set primeiro, olha, vai ser um trabalho do cão para você acertar essa lógica. Então, eu vou chamar esse estado intermediário aqui de I1, esse aqui de... esses estados que não fazem nada, vamos chamar de I2. Beleza. Vamos ver se isso aqui funciona. O que eu queria que vocês vissem aqui funcionando. Olha, quando eu apertar o botão, ele vem só para cá, ó. Ele não sai. E quando eu soltar o botão, ele vai para lá. E aí ele voltou para cá já, ó. Tá vendo? Então, apertei o botão. Agora não vai acontecer nada porque eu preciso tratar os outros casos agora. Mas vocês entenderam a ideia, pessoal? Olha, eu tenho que criar esse estado intermediário aqui só por causa da maneira como o botão funciona, para eu não habilitar duas transições consecutivas. Né? Se eu habilitar duas transições consecutivas, eu me ferrei. Quer ver? Vamos jogar esse diagrama elétrico aqui para baixo, para vocês enxergarem melhor aqui. Quero colocar ele do lado do graph set aqui. Ó. Aí. Lógico que essa é uma parte que está funcionando, né? Então, ó, apertei, ele foi para o estado I1. Soltei, ele foi para o E1. Apertei de novo, ele vai para o I2. Ó, é que ele chegou muito rápido, né? Vamos executar de novo. Apertei, soltei, apertei, soltei. Olha lá. Agora funciona benzinho. Agora a gente consegue terminar de implementar toda a estratégia, mas olha a quantidade de etapa intermediária que a gente vai ter que pôr. Eu vou deixar esse aqui salvo. Assim, ó. Vamos salvar aqui. Eu vou salvar na área de trabalho. Vai ficar bem doido o negócio. Vamos colocar ele aqui como portão. Portão. CT. Salvar. Então, beleza. Porque aí eu consigo fechar e na próxima aula a gente continua. Esse cara aqui, logicamente que ele não vai abrir, eu tenho que entrar aqui no Fluid Sim. Vamos ver se... Vou fazer o teste já. Abrir. Aí ficou tranquilo, né? Portão.
Beleza, ó. Funciona lindamente. Então tá aqui, ó, salvinho. Na próxima aula a gente continua e termina esse exercício, pessoal. Belezinha?